Oi, meu povo, o povo do Roma, né? Tem o povo de Roma e tem o povo do Roma. Deixa eu falar para vocês, nossa aula de hoje vai ser sobre humanismo, que para quem tá com o nosso bloquinho aí, tá? É a página 11 do nosso material desse mês de março. E então, como vocês sabem que o nosso curso ele é um curso que envolve redação como carro-chefe, mas tem a parte de gramática e tem a parte de literatura também. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que as escolas portuguesas elas não são tão queridinhas assim do Enem, ok? A gente já sabe que há uma preferência pelas escolas que são brasileiras, pelos autores que são brasileiros, também pelas escolas que são mais recentes, isto é, do século XIX para cá, mas como nós temos que seguir um cronograma, não vamos deixar de falar da produção humanista e especificamente sobre a produção do Gil Vicente, tá bom, gente? Então, para quem não sabe, é preciso relacionar agora com a matriz. Eu tô olhando para cá para baixo porque eu tô me organizando aqui com a matriz do Enem. A matriz, ela trabalha a literatura na competência diária 5, com as habilidades 15, 16 e 17. Então, são apenas 3 habilidades. Maura, mas como é que isso funciona? Funciona da seguinte maneira. Todas as alternativas elaboradas para os itens, entendeu? Todos os itens que são feitos para a prova do Enem, item é questão, né? Que no Enem a gente chama de item. Todos eles precisam obedecer a essas habilidades. Então, eles têm que responder a essas habilidades, entenderam? Quem é a habilidade 15? É aquela que manda o aluno estabelecer uma relação entre o texto literário e o momento em que ele foi produzido. Então, eu tenho que ter aí noção de contexto histórico, contexto social, questões políticas, enfim. É uma das habilidades mais trabalhadas e, claro, que é aquela que a gente tem que dar um pouquinho de observação também, de foco também. Aí tem gente que fala assim, é professor de literatura o tempo inteiro, fica querendo dar aula de história. Jamais, meus amores, a gente não tem como dar aula de história, a gente só faz a contextualização dentro do período histórico, tudo bem? A habilidade 16 é aquela que vai relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário, ou seja, quais são as características daquela escola, como aquele texto é produzido tanto na questão do tema, do que ele tem a dizer, quanto na questão da forma, da maneira como ele se apresenta. Essa maneira no sentido, no aspecto formal, ou seja, se é redondilha, se é soneto, se é feito de uma maneira mais objetiva, se é feito de uma maneira mais subjetiva, se é mais racional, se é mais emotivo. Então, essas marcas aí que não deixam de ser decorrências da habilidade 15, que é justamente aquela relacionada ao contexto histórico da época. E, por último, a habilidade 17, que é reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Então, geralmente, aí eles fazem comparações, comparam um texto que é da época com um texto de uma época diferente, de um lugar diferente, de autores de nacionalidades diferentes, mas é aí que eles podem fazer justamente essa construção. Inclusive usando textos tanto literários quanto não literários. Então, é muito comum aí você perceber, por exemplo, uma parte de um fragmento ali de uma obra, um excerto de uma obra, um trechinho de um poema, comparado, por exemplo, com uma tela, ou com uma música, o trecho de uma música atual, ou com um cartoon, uma tirinha, enfim, e assim vai. Então, Mauro, o que eu preciso agora saber em relação ao humanismo? Bom, o humanismo ele começa oficialmente em 1418, quando o Fernão Lopes é nomeado cronista-mor da Torre do Tombo. Maura, mas o que isso daí na verdade tem a ver com a gente? É que assim, antes do Fernão Lopes, havia uma espécie de suavização, vou colocar assim, de quem eram os nobres, os reis, os caras da época, as elites da época. Então, assim, as pessoas elas tinham falhas, tinham defeitos, mas a gente entende que naquela concepção, naquele contexto histórico, as pessoas entendiam que o rei ele era um enviado de Deus. E por ele ser um enviado de Deus, ele não poderia ter falhas muito graves, né? Ele não poderia ter desvirtuamentos de caráter. E o Fernão Lopes, ele fez o quê? Ele humanizou esses caras. Quando ele começou a fazer os escritos dele, ele começou a descrever essas pessoas, a fazer a crônica dessas pessoas, o registro de vida dessas pessoas de uma maneira mais humanista, mais humanizada. O cara deixava de ser um deus
sabe, o rei enviado por Deus intocável de sangue azul, e passava a ser alguém mais próximo de nós. E aí, claro, que a crítica social, ela não deixava de estar presente ali nas crônicas do Gil Vicente de uma maneira muito sutil. Só o fato dele registrar essas informações sem omitir as falhas já era considerado um processo bem diferente dos cronistas que vieram antes dele. Beleza, Maura. E aí o que a gente vai perceber? O Gil Vicente, ele vai acabar sendo alguém que vai receber essa influência, tá, do Fernão Lopes. Então o Gil Vicente, apesar de estar ali nos anos 1500 e alguma coisa, a primeira peça dele foi em 1512, supostamente a última em 1536, mas apesar dele estar nesse período, ele começou a fazer o que nós entendemos como transição. Maura, mas transição do que para o quê? Transição do que a gente entende como período medieval para o que nós vamos entender como período moderno. Transição do aspecto totalmente voltado para o teocentrismo para outro que é considerado antropocêntrico. Então, há certas marcas, vendo aí a habilidade 16, há certos procedimentos de construção do Gil Vicente que são ainda resquícios da Idade Média, por exemplo, o fato dele produzir peças que têm métricas de 7 sílabas hegemonicamente. Então ele fazia a fala das personagens do seu teatro popular com redondilha maior, justamente para poder ajudar as pessoas a decorarem. Quem ia encenar a peça geralmente era alguém pobre, mas que não era servo. Vilões e burgos, provavelmente. Então, essas pessoas, elas vendiam sua força de trabalho. Elas vendiam, por exemplo, eram poetas, eram dançarinos, eram atores, enfim, pequenos comerciantes. Então, essas pessoas aí, os artistas principalmente, eles queriam participar para poder ganhar alguma coisa com isso. Então, para eles decorarem, já que eles não tinham acesso naquela época, naquele contexto histórico, à leitura e à escrita, as peças eram escritas em redondilha maior. Vou dar aqui um exemplo para tu entender isso daí bem tranquilamente. Tem uma peça dele chamada Quem Tem Farelos. Tipo, levou o farelo. Naquela época já se entendia que levar o farelo era levar o pior, ou a pior, enfim. E aí há dois personagens, o Ordônio e o Apariço, e eles são escudeiros, eles são empregados dos cavaleiros medievais. E os senhores que eles servem, né, os cavaleiros que eles servem, são cavaleiros que são pobres, assim, não tinham uma condição, eram pequenos nobres, não tinham uma condição tão clara. Então tem um trecho em que eles se encontram na feira e o personagem diz pro outro assim, Ordônio, Ordônio, não tô aqui com a peça toda, mas aí ele fala basicamente assim, Ordônio, quem é o teu amo? E aí ele responde, é o demo que me tom, morremos ambos de fome, de lazeiro o ano inteiro. Então você pode ver que só nesses 3 versos a gente já consegue perceber aí a escansão métrica, né? E ele falando mal do patrão. É o demo que me tom, tá vendo, Thiago? Uhum. O Thiago tá gravando aqui, tá me ajudando a gravar. E como todo mundo falando mal do chefe. Desde aquela época. Desde aquela época, né? Mas vocês perceberam que era redondilha. Mas precisava ser redondilha? Galera, o povo era analfabeto, era Idade Média. Inclusive, dica de filme para esse período, seria legal você assistir O Nome da Rosa, baseado no livro do Umberto Eco, com o Sean Connery e o Christian Slater. Enfim, sou péssima em inglês, tá, Thiago? Então não é pra rir. E aí a questão assistam para vocês entenderem que era um período realmente de domínio da igreja. A igreja ainda tinha muita vantagem e por isso as pessoas não tinham mesmo acesso à leitura e à escrita. Era um mundo diferente do nosso. Não tanto, né? Mas enfim, a igreja ainda tinha muito domínio, mas tudo bem. E aí o que acontece? Nessa época acontecia justamente das pessoas precisarem de decorar as falas que iam ser usadas na peça do Gil Vicente. Então, em procedimentos de construção, a gente já pode dizer que o teatro dele tinha essa marca ainda medieval de usar redondilhas para poder escrever lá as falas e as pessoas que não sabiam ler conseguirem decorar, até porque tudo que tem métrica, tudo que é
tudo que é muito cantado, ritmado, obrigada, Thiago ajudando aqui, ó. Tudo que é ritmado, a gente decora, né, gente? Porque música é uma praga. A gente decora até a música que a gente odeia, não é verdade? Fazer o quê? Se pega cantando aquela musiquinha. Então aí vocês já entenderam uma das marcas. Quais seriam as outras marcas que a gente vai ter aqui, as outras características, vamos dizer assim, do teatro do Gil Vicente? Ele tinha uma marca muito interessante de não gostar de dar nomes às personagens. Então, assim, são muito raras as personagens que na época recebem realmente um nome. Inclusive eu citei, né, Ordônio e Apariço, mas é para você entender, eram 2 escudeiros, então seria muito estranho dizer escudeiro 1, escudeiro 2, concorda? Então, como era muito estranho dizer escudeiro 1, escudeiro 2, ele acaba criando o nome Ordônio e Apariço para nós sabermos quem é quem na parada. Porém, vamos deixar muito claro que não é uma marca dele. Mas por que o Gil Vicente não gosta de dar nome às personagens? Porque quando você dá nome aos bois, vamos dizer assim, de repente aquele boi que ainda não fez uma coisa tão ruim, sabe? Ainda não fez uma caquinha lá. Aí o que vai acontecer? Esse boi não vai se sentir... Me ajuda, Thiago. Ferido, ofendido. Sim, ele não vai se sentir atingido, entenderam? Então a pessoa ela não se sente atingida. Ela fica assim, fulano tá falando do outro, ali não tem nada a ver com a história. E, na verdade, tem a ver com a história sim, tá? Tem a ver com a história sim. Só que, às vezes, você escolheu dar nome pra personagem, mas, lógico, aquela personagem ela vai representar todo mundo que tá naquele meio. É a história da carapuça servir. Sabe a história da carapuça servir? Então, para ajudar nesse processo da carapuça servir para mais pessoas, o Gil Vicente decide trabalhar com tipos sociais. Isto é, eu não dou nome aos bois, e aí eu faço a minha peça, meto, né, a crítica lá em todo mundo, e aí se você se sentir incomodado, se sentir atingido, é legal, eu consegui o meu objetivo, quero atingir você, porque eu sou o Gil Vicente, eu sou desses, entendeu? Eu quero que você se sinta mal, eu quero que isso chegue a você, eu quero que seja a direta, não a indireta, entenderam? Então é uma marca dele realmente fazer isso, que a gente entende de uma forma muito legal. O que mais ele faz? Ele tem uma peça voltada para o cômico, mas não é qualquer cômico, é aquele cômico que a galera sem noção ainda costuma chamar de humor negro. A gente não vai mais fazer isso porque a gente é evoluído, né, Ti? Uhum. E a gente já entendeu que o humor negro é uma forma de expressar, sim, um racismo, tá? A partir da linguagem. E por isso a gente vai falar de sarcasmo, ironia, humor crítico, a famosa alfinetada. Ok? E ele faz realmente esse teatro de costumes. Havia um ditado latino ainda em voga na época do Gil Vicente, que era ridendo castigati mores, e traduzido mais ou menos seria pra gente, rindo castigam-se os costumes. Então o que eu tô dizendo aí? Eu vou começar a criticar todo mundo a partir do riso. Sabe a história que a gente fala que brincando o cachorro... Pois é, né? A mãe dele. Então você já entendeu. Brincando, a gente fala, o cara mas tá muito feio. É brincadeira, né? Entendeu, né, tia? A gente sabe que brincando a gente vai falando as coisas aí. Sentiu uma indireta pra mim agora. Não! Já, mas brincadeira. E aí a gente está falando justamente sobre essa indiretona que é mandada pelo Gil Vicente. Então há uma presença de humor, há uma presença de comicidade, há toda essa questão realmente de criticar a moral, de criticar os costumes. Isso é uma marca realmente do Gil Vicente. Ele retrata a sociedade portuguesa da época sem excluir qualquer tipo social, tá? Então, ele só criticava a igreja? Não. Ele só criticava ricos? Não, ele só criticava quem era obcecado, fanático, religioso? Não, ele criticava todo mundo. Inclusive tem uma observação aqui interessante, ele gostava justamente de criticar sapateiros. Eu fiquei assim durante um tempo para entender. Thiago, por que o Gil Vicente critica sapateiros? Tu sabe por quê? Sabe por quê? O Thiago sabe por quê, mas ele não vai querer falar. Vai querer falar, Thiago? Diga você, por favor. Porque os sapateiros da época costumavam roubar mesmo as pessoas. A gente sabe que sapato era uma coisa muito cara, era muito difícil, pouquíssimos mesmo tinham acesso. Sapato era para uma vida inteira praticamente. Era um sapato para a vida inteira. E aí quando o sapato arrebentava, você tinha que mandar o sapateiro consertar, porque não tinha como comprar outro. Tanto sabia que tem uma cena, agora me lembrei, que tem uma cena no Quem Tem Farelos em que quando o Ordônio e o Apariço se encontram, parece que um não vê o outro. E aí, não lembro se é o Ordônio que não vê
O Apariço, eu acho que sim. E aí ele fala assim: olha, tu não vai mais falar comigo? E como era que ele falava naquela época? Ele dizia: sapatos tens amarelos, já não falas a ninguém? Eu achei muito interessante, pra quem não entendeu. Agora que tu tem sapatos pintados, não fala mais com os pobres? Porque imagina, se ter sapato já era difícil, imagina pintar o sapato, né? Era algo que realmente pouquíssima gente tinha acesso. E aí os sapateiros eram muito espertos, né? Porque eles já pensavam, vamos vir aqui consertar sapato. E aí eu não vou consertar direito. Aí o sapato vai arrebentar de novo, aí a pessoa vai ter que fazer o quê? Vai ter que vir de Vai novo. ter que vir de novo, né? E aí eu vou ganhar dinheiro em cima dos otários. E essa história de sapato, ela se perpetuou durante muito tempo, inclusive na época da alforria dos escravos aqui no Brasil. Sim. Quando os escravos, as pessoas que eram libertadas, quem tinha sapato, quem não tinha, definia a condição social. Definia a condição social das pessoas, né? Impressionante isso. Aí, como a gente está vivendo hoje no século XX, a gente fica meio sem entender, mas isso era lá 500 anos atrás e tal. Então, a galera fica meio sem entender. E por isso a gente decidiu explicar. E aí o Thiago teve coragem de participar. Que legal. Então, Maura, já saquei, já entendi o caráter moralizante, já entendi a questão da sátira. Quais são as principais obras dele? A gente vai citar 4 obras de indicação para vocês. Assim, não fiquem obcecados, tá? Não precisa, para você fazer uma boa construção dos itens do Enem, para você responder corretamente os itens do Enem, não é preciso que vocês leiam toda a produção do Gil Vicente. Meu Deus, um dia desse uma aluna estava dizendo: a professora disse que para fazer uma redação legal eu preciso ter repertório. E aí eu vou ter que ler Marx. Gente, nem eu tenho saco de ler Marx. E olha que eu sou super assim de esquerda e tal, vocês sabem, eu sou declaradamente assim. Mas a gente sabe que ler o Marx é difícil, né? Então eu prefiro ler os teóricos que estudam Marx, obras que trabalham Marx, enfim. E aí não precisa você estar lendo também o Gil Vicente, tudo bem? Então o que você vai fazer? Você vai procurar um resumo das principais obras, que são A Barca do Inferno, o Alto da Barca do Inferno. É impossível não falar do Alto da Barca do Inferno. O Alto da Barca do Inferno, inclusive, teve uma apresentação em Belém uns 2 anos atrás. Tá na hora do Thiago Pinho, tá? Aproveita aí você que ainda não segue o Thiago Pinho. Eu não estou ganhando, né, Thiago, para fazer a propaganda, mas aproveita, segue lá, porque a gente vai pedir para ele fazer aí uma peça do Gil Vicente, com certeza, tá? Agora, como eu tô fazendo propaganda, ele vai se sentir obrigado a fazer isso, tadinho. Que mais eu quero falar? Além do Alto da Barca do Inferno, O Quem Tem Farelos, que eu citei. A Farsa de Inês Pereira, também é muito interessante. E temos também O Velho da Horta. O Velho da Horta... Ai, eu tô até arrepiada, ó. Me arrepiei todinha. Adoro. O Velho da Horta, gente, é pra falar de todo o velho manicão, entendeu? Que fica dando em cima de novinha. A novinha não tá nem afim do velho, não tá nem aí pra ele. E ele tá lá insistindo, sendo aquela pessoa, sabe? Insuportável, inconveniente. O tiozão, sabe o tiozão sem noção? É O Velho da Horta, gente. Maravilhosa peça. E aí é legal você justamente ir dar uma lida nelas. Um resumo básico, não precisa ser a peça. Até porque a peça ela é feita, vocês sabem, em galego-português ainda. Tem uma parte aqui, por exemplo, que ele fala assim... Deixa eu ver aqui uma... Diabo abarca lá, que temos gentil maré. Ora vem o carro ré, companheiro feito. Então você percebe que assim, tem uma dificuldade de interpretar, porque é feito em outro idioma, ainda antigo, no nosso tataravô do nosso português, vamos dizer assim. E aí você vai ter alguma dificuldade. Então ler resumos é bem interessante para que você possa entender o geral da obra, que é fazer a crítica às pessoas que pregam uma coisa. Conhece, Thiago? Aquela galera que fala uma coisa, prega uma coisa e no final age de maneira contrária? Pois é, né? Então, se você conhece também esse falso moralista, se você conhece também essa pessoa hipócrita e tem muita vontade de falar as coisas para ela e não tem coragem, faz igual o Gil Vicente, cara. Usa brincadeira. Fala, cara, mas tá muito hipócrita. Tô brincando, entendeu? E aí tudo vai dar certo. Mentira, às vezes não vai dar, a pessoa vai ficar puta. Mas, né, fazer o quê? Tá chovendo aqui, não sei se tá dando pra ouvir, se vai atrapalhar o áudio, tá bom? Mas o Thiago vai fechar aqui pra evitar que a gente fique com muita influência do barulho da chuva. Espero que tenha melhorado. Então, deu pra entender, gente? E aí nós temos alguns exercícios nesse material que vocês têm aí.
E aí eu queria que vocês dessem uma olhadinha nesse exercício, fizessem esse exercício calculando uma média de no máximo 15 minutos para fazer os 6 itens. E aí daqui a pouquinho eu vou liberar para vocês aqui no nosso grupo o gabarito, tudo bem? Fazer algumas observações. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar pergunta pelo nosso grupo WhatsApp. Vou pedir para vocês, por favor, não divulgarem esse vídeo, afinal de contas esse vídeo é para quem é do nosso grupo. E também quero te convidar para 2 coisas. Primeiro, para seguir o Roma Linguagens, tá? O nosso Instagram, que o nosso Instagram ele vai estar agora com várias lives. E amanhã, às 15 horas, a gente vai ter uma live também. Eu vou falar sobre a competência 2, vou falar sobre repertório, vou falar também sobre tipologia, vamos falar sobre a conclusão de textos que não sejam voltados para a estrutura do Enem. E aí, se você estiver interessado nisso, vai lá, segue a gente, acompanhe a gente amanhã, que vai ser uma live às 15 horas falando sobre isso, tá bom? Um beijo, morrendo de saudade de vocês.